E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula. Tô com o microfone aqui longe da. Tava com o microfone aqui longe da boca, mas agora eu tô falando perto. Então, vamos continuar com mais uma aula. Tô postando as aulas, diversas aulas separadamente para nós terminarmos a nossa apostila e eu começar a passar a revisão para vocês pro simulado, certo? Na parte do inglês, vocês não vão precisar se preocupar tanto que vocês vão se garantir, beleza? Mas eu vou dar uma revisada sim no que vai cair no simulado para inglês. Mas geralmente no simulado de inglês nós temos algumas 2, 3 questões, então não vamos esquentar a cabeça com isso não. No de matemática, a gente vai dar uma revisada pro simulado, certo? Eu já adianto que vai cair bastante questão do módulo 1. E nós vamos ter algumas questões, sim, do módulo 2 também, certo? Que é esse que nós estamos estudando agora. Algumas não, eu acho que está meio a meio. Vou dar uma olhada nisso direitinho depois, quando a gente for revisar. Bom, mas agora a gente vai trabalhar o conceito de função, certo? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Está aqui. No conceito de função, o que é que é? A função ela é uma relação especial, certo? Então, nós vamos ter a função como sendo uma relação de A em B, certo? E só existe função de A em B se e somente se, certo? Todo elemento do conjunto A tiver uma e somente uma imagem no conjunto B, certo? Aí nós temos uma função, beleza? Difícil de entender? Vamos observar as seguintes situações. Deixa eu apagar aqui a coisa toda, para não ficar essa riscadeira aqui, que eu gosto de riscar, viu? Veja só o seguinte, nós temos aqui uma relação de A em B, certo? Que são funções. Então, tem um f de A em B, aí a gente deixa de escrever no caso aqui a gente deixa de escrever o R e passa a escrever o F quando é função, ok? E aqui nós temos o diagrama. Só vai ser função se eu tiver para cada elemento de A um elemento de B, mas só pode ser um elemento de B. Então, o que é que isso significa? Isso significa que sai só uma seta de cada um dos elementos de A. E tem que sair pelo menos uma seta. Eu não posso ter um elemento aqui D sozinho, sem sair seta, certo? E não posso ter um elemento saindo duas setas dele, de A, certo? Senão, não é função. Para ser função, tem que ter só para cada um de A, um elemento de B. E B, por sua vez, né? Esse aqui, então, nesse caso, o que acontece? Acontece uma coisa especial. O A, certo? Ele passa a ser inteiramente o nosso contradomínio. Lembra que na nossa relação, na relação, o contradomínio ele não precisa ser necessariamente todo A. Mas na função, o A ele é completamente o nosso domínio. Esse cara aqui é domínio total. Certo? Essa canetinha ficou complicada. Então, aqui é completamente o domínio. Beleza. E o B, ele continua sendo completamente o nosso contradomínio. Certo? Nosso CD aqui. Mas, vejam bem, duas situações. A primeira, nem todo elemento de B precisa receber uma seta, certo? E eu posso ter, se eu colocar aqui mais um elemento D, eu posso ter um mesmo elemento de B recebendo duas setas. Isso também não vai me gerar problema, ok? Eu só não posso, para que seja função,
eu só tenho que, para que seja função, todos os elementos do conjunto A, da relação, que sai de A para B, eles têm que ter uma seta e somente uma seta para qualquer lugar de B, tanto faz, ok? Beleza, e aí isso aqui é uma relação especial que a gente chama de função. Então, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Por exemplo, o que a gente tinha aqui anteriormente, da aula passada, isso aqui não é uma função, porque eu tenho, está faltando um elemento aqui de A para ter uma seta em B. E a mesma coisa aqui, ó, a inversa dele também não é função, porque eu tenho 3 elementos aqui de B que não saem seta para A, certo? O A não importa se está faltando algum elemento, receber seta, se 2 recebem uma seta, se um recebe 2 setas, 3, 4, tanto faz. O importante é daqui, cada um sair uma, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma função, porque todos recebem uma seta. Vamos lá. Agora, se a gente pegar aqui a outra função, a gente vai ter a relação, ela é uma função f de A em B, em que f de A, para cada elementozinho de A, vai ser igual a C. Então, lê-se a imagem de A pela função f é C. Ou f de B igual a A, lê-se a imagem de B é A. F de C é igual a D, então lê-se a imagem de C é D, certo? Vamos ver o segundo caso aqui. Deixa eu apagar esses caras e vou botar aqui para poder riscar. No caso 2, a gente tem o seguinte, todos os elementos de A, deles saem uma seta e somente uma seta, não saem 2 setas de A. Então, nesse caso, o A ele é o domínio e, consequentemente, essa relação ela é uma função, certo? E aí nós temos 2 elementos de B que não recebem seta nenhuma, certo? E um elemento de B que recebe todas as setas. Então, isso não importa, continua sendo função do mesmo jeito, certo? Bom, detalhe, quem é nossa imagem aqui, certo? O D, ele é o contradomínio. Esse cara aqui é o meu CD, certo? Mas a imagem vai ser só esse elemento aqui, B. Esse aqui vai ser a minha imagem, ok? E o domínio nosso é todo A, porque é uma função, ok? Vamos seguir. Facinho de entender isso, né? Um pouco abstrato, mas a gente supera. Em seguida, nós temos a relação, uma relação que também é a função, né? A gente vai observar o f de A, que é igual a f de B, que é igual a f de C, que é igual a f de D, que é igual a B. Ok? A gente vai ter aqui. Caso 3. Nós temos uma função de A em B, certo? Em que saem uma seta só de cada elemento de A. Então, nós temos uma função, certo? 2 setas batem em C. Nossa imagem, aqui a gente vai ter o domínio completo, certo? Sai uma de cada um só. Aqui nós temos a imagem, ou contradomínio, desculpa, e nós temos a imagem, que é exatamente como o contradomínio. Todos recebem seta. C recebe 2 setas. Tem algum problema? Não, porque o que importa é sair uma seta de cada elemento de A. E somente uma, não pode sair 2 de A, certo? Se sair, por exemplo, B, pegando 2 setas aqui assim, ó, aí já era, deixou de ser função, beleza? Não esqueçam disso. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui o conjunto A, e o POP do conjunto A, vejam só tem um elemento, e desse um elemento só sai uma seta para C. Então, isso aqui, para nós, é uma função também, ok?
Vamos lá. Essas duas relações também são funções, relações de A e B, que não são funções A, B, certo? Funções de A e B. Calma aí, essas duas relações também são funções, essas duas aqui. Relações de A e B que não são funções de A e B, caso 1, certo? Aqui não é função, porque saiu duas setas, então já era, morreu, certo? Aqui, ó, morreu, não é função. É relação? É uma relação, certo? Eu tenho uma relação de A com B, mas não vai ser função porque saíram duas setas de A, só pode sair uma seta de A, ok? Igual a gente tem aqui, nesse caso aqui, certo? No caso 2, a gente tem o seguinte, não é função. Por quê? Porque eu tenho um elemento de A que não saiu nenhuma seta. Tinha que sair uma seta daqui para poder ser função, ok? Nesse caso aqui, o que é que acontece? A gente tem uma relação onde eu tenho um domínio, que são esses elementos aqui do conjunto A, tenho um contradomínio meu, e a minha imagem, que é o meu próprio contradomínio. Belezinha? Tranquileba. E aí a gente segue, certo? Então lembre, se não sair pelo menos uma seta de cada um desses aqui, assim, ó. Opa, cadê? Deixa eu colocar isso aqui mais perto da minha boca aqui. Se não sair uma seta daqui, opa, vacilei. Se não sair uma seta daqui para cá, ó, por exemplo, aí saindo essa seta é função. Mas como não está saindo a seta, então não é função, porque esse cara sobrou, beleza? Aí isso aqui é uma relação, mas não é uma função, beleza? Eu estou relacionando elementos de A com elementos de B. E aí nós chegamos no ponto alto do negócio, certo? Domínio e conjunto imagem de uma função, que eu já vinha falando para vocês, né? Dado uma função f de A em B, certo? O conjunto A é o domínio da função, denominado D de f, ok? E o conjunto B denomina-se contradomínio da função. O conjunto imagem da função é formado pelos elementos de B que sejam imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Denomina-se conjunto imagem, que é aquele que eu mostrei para vocês, certo? Então, considere os conjuntos A e B tais que eu tenho aqui A, cadê minha caneta? Opa, errei. Vamos lá, fechou aqui. Então, eu tenho aqui o A, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E B, menos 27, menos 15, menos 8, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 8, 15 e 27, certo? Esses elementos nossos aqui, certo? E aí nós temos a relação menos 3 com menos 27, menos 2 com menos 8, menos 1 com menos 1, 0 com 0, 1 com 1, 2 com 8 e 3 com 27. Aparentemente todo mundo fez parte do negócio, né? Não fez. Tá faltando gente aí. Faltou esse 15. Acho que só faltou esse 15. Faltou menos 15 também, né? Vamos dar uma olhada em como é que isso fica na próxima página. Nós temos o seguinte. No diagrama, tem-se a seguinte representação. Vejam só. Eu tenho o menos 3 por menos 27, o 15 aqui ficou sozinho, menos 2 para o menos 8, o menos 2 aqui ó, também não fez parte, menos 1 para menos 1, 0 para 0, 1 para 1, o 2 ó, não recebeu seta, o 2 para 8 e o 3 para 27. É função? É função. Por quê? Porque sai uma seta de cada elemento do nosso domínio da função. Deixa eu botar aqui. Então, esse aqui é o meu domínio, ok? Domínio.
Esse cara aqui é o meu contradomínio. Meu CD aqui, ó. CD, certo? E a imagem, quem que vai ser a imagem? A imagem são todos os valores que recebem uma setinha. Esse cara é imagem, esse cara é imagem. Esses três aqui de baixo são imagem, certo? Esse cara aqui também é imagem. Por fim, esse cara aqui também é uma imagem. A gente ficou, fazem parte do contradomínio, mas não são imagem, menos 15, menos 2, 2 e 15. Enquanto que menos 27, menos 8, menos 1, 0 e 1, 8 e 27 são os elementos do conjunto imagem. Checa aqui. Então, o domínio da função vai do menos 3 até o 3, né? O conjunto imagem da função vai do menos 27, menos 8, menos 1, 0, 1, 8 e 27, que são os elementos que estão circulados aqui do lado, vocês estão vendo, certo? De dentro do contradomínio. Aí pode-se escrever essa função de um modo diferente, né? Então, essa função ela é a função seguinte. Ela é f de x, que vai ser igual a uma função de x, em que x está elevado a 3, certo? Então, cada valor da imagem pode ser calculado separadamente. A gente vai ter o f de menos 3, esse cara aqui, vai dar menos 27. O f de menos 2 vai dar menos 8. O f de mais 3 vai dar 27, certo? E assim por diante, nós podemos calcular todos. Ou seja, a função expressa pela relação de A em B pode ser representada pela lei matemática de f de x, em que x está elevado ao cubo. Ok? Então, a função em relação a x, em que x está elevado ao cubo. Tranquilão, né? Isso é fácil demais. Vocês dão conta disso aqui bem facinho, certo? É só a parte conceitual. Quando chegar na parte prática é que o negócio fica divertido, certo? Então, os tipos de função que nós vamos ter. Tipos de função. Vamos lá. Ó. Nos tipos de função, nós vamos ter 3 tipos de função, certo? Esses tipos de função são a função sobrejetora. A função ela é sobrejetora quando o seu contradomínio é igual ao conjunto imagem, certo? Contradomínio ele é igual ao conjunto imagem. Ou seja, o que é que isso significa? Isso significa o seguinte, que todos os elementos do contradomínio, deixa eu botar aqui para circular, ó, esse daqui é meu contradomínio, certo? E a minha imagem, volta aqui, a minha imagem são todos os elementos que eu circular de verde. Olha só, é a mesma coisa, certo? Então, o que tem dentro do vermelho, o que tem dentro do verde, está dentro do vermelho, certo? Então, é igual, imagem contra domínio. A imagem é 0, 1, 4 e 9. 0, 1, 4 e 9. O contradomínio também é 0, 1, 4 e 9, certo? Então, nesse caso aqui, o nosso CD, certo? Ele vai ser igual ao I, ao vermelho aqui. Isso é sobrejetora, certo? É a função sobrejetora. O CD é igual ao I. Domínio contra domínio. Função injetora. A função ela é injetora no seguinte caso. A função é injetora se os elementos distintos do domínio tiverem também imagens distintas, certo? Ou seja, só cada setinha que sai de A, ela tem que ir para um número diferente em B. Aqui a gente tem uma função injetora, injeta, certo? Aí o que acontece? Veja só, se eu tiver uma seta saindo para cada número e
cada seta dessa vai para um número diferente, veja só, aqui eu tenho recebendo só uma seta, recebendo só uma seta, recebendo só uma seta, recebendo só uma seta e recebendo só uma seta, ok? Essa função ela é injetora. A função anterior, essa daqui, ela é injetora? Não, não é. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ixi, que infelicidade, escolheu o amarelo. Meu Deus do céu, que tristeza. Ó, esse cara aqui recebeu duas setas, falhou. Esse cara aqui recebeu duas setas, falhou. Esse cara aqui ele recebeu duas setas, falhou. Então essa função aqui, ela é sobrejetora, mas ela não é injetora, certo? Não é injetora. Já a nossa função injetora aqui, ela é injetora. Cada elemento só recebe uma seta. Isso faz dela uma função injetora. Mas ela é sobrejetora? Não é. Por quê? Porque se eu pegar esse aqui como meu conjunto domínio, certo? Esse é meu conjunto domínio. Quem é meu contradomínio? Meu contradomínio são esses elementos que recebem setas, que estão de vermelho. Estão vendo? Então, eu tenho dois elementos aqui que não receberam seta. Para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que receber setinha, ou seja, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, eu tenho elementos aqui que são da imagem, mas eu tenho elementos do contradomínio que não estão na imagem. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? O meu CD, ele é diferente da minha imagem. Então, essa função ela é injetora, mas não é sobrejetora. Ok? E nós temos a função bijetora. A função bijetora vai ser aquela função, deixa eu trocar logo a cor da caneta, porque o negócio está azul ali. A função bijetora é aquela função em que ela é injetora e que ela é sobrejetora simultaneamente. Ou seja, o meu domínio, meu contradomínio é igual à minha imagem, olha só. E todos os elementos da minha imagem recebem somente uma setinha, certo? Somente uma setinha. Ou seja, é uma seta para cada um. Aí fica bonitinho, uma seta para cada um. Uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse, cada qual com o seu, certo? Nada de 2 para 1, nada de elemento sem receber seta no contradomínio. Todos recebem 1. Então, isso aqui é uma função. É função por quê? Vou repetir até morrer. É função porque cada elemento de A nessa relação, dele só sai uma seta e uma única seta. Ou seja, eu só tenho um elemento associado à imagem, certo? E somente um elemento associado à imagem, certo? No meu domínio. Beleza. Aqui nós temos as funções que representam cada uma dessas funções, certo? A primeira função aqui é uma função sobrejetora em que f de x é igual a x ao quadrado. Vai ser uma dessa aqui, ok? Gera esse tipo de situação. No segundo caso, nós temos uma função f de x igual a x elevado a 5. Que isso vai gerar o próximo caso que está lá em cima da nossa injetora. Ó, aqui. Que coisa linda, estou riscando a apostila toda. Aqui é a injetora, certo? Foi o caso que a gente viu aqui, certo? Coincidentemente, é o caso que a gente viu no exercício que eu passei para vocês. Aqui. Então, já dá para vocês terem uma ideia de como é que fica o exercício, mais ou menos, ó. A resposta está quase aqui, beleza? Então, resolvam lá. E a bijetora, nós vamos ter essa função aqui, outra função quadrada. O que mudaram foram os elementos dessa função, os elementos do nosso domínio.
Aqui vai de 0 a 4 e aqui vai de menos 3 a 3, certo? Então são elementos diferentes, esse A e esse B. Como eu peguei domínios diferentes, por mais que seja a mesma função, depende do nosso domínio para saber se ela vai ser injetora ou sobrejetora. Ok? Então a gente tem a imagem igual a B, certo? Imagem é igual a B, que é o nosso contradomínio. Então essa função é sobrejetora. E para cada valor de x, há um valor distinto, ou seja, um valor diferente de b, não tem valores iguais. Então a função é injetora, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Olha que bonito que ficou essa nhaca. Olha o tanto de sujeira que eu fiz aqui na apostila. Vou apagar. Ó. Vamos seguir. Então é fácil de entender isso, né? Só conceito, só conceito. Aqui, peguei. Continuando, nós vamos ter se a função é sobrejetora e injetora, então a função é bijetora, ou seja, os dois injetor ao mesmo tempo. Função inversa. Vocês lembram da relação inversa? Ó, eu vou voltar lá para cima e a gente vai ver a relação inversa. Mais. Está aqui, ó. Lembra da relação inversa? Então, todos os elementos de A estão relacionados a B. A relação inversa, ó, que é a R elevado a menos 1, vai fazer com que todos os elementos de B estejam associados a A. Fica só o contrário, certo? O que acontece com a função? É a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Olha, eu não apaguei. Pronto. Só que tem um detalhe. E esse detalhe é muito importante, certo? Vamos prestar atenção nisso aqui. Se uma função inversa, se uma função f de A em B é bijetora, tem que ser bijetora. Se não for bijetora, não vai dar certo. A gente vai ver por quê. Então, existe uma função inversa, né, definida de B em A. É o contrário. Se antes era A em B, a inversa fica de B em A. E é chamada de função inversa. Olha só. A gente tem para cada elemento de A, um elemento de B. Ok? A função inversa vai ser o quê? Para cada elemento de B, a gente vai ter um elemento de A. Ok? É só inverter. Por que tem que ser bijetora? Imagina o seguinte, se eu tivesse essa função aqui, essa função ela é sobrejetora. Então, para cada elemento de A, eu tenho um elemento de B. Se eu fizer a inversa dela, vou colocar aqui esse f a menos 1, o que é que acontece? Essas setas elas saem de B e vão para A, ok? E eu tenho aqui, ó, duas setas, reparem, eu tenho duas setas que saem de 1 para menos 1 e de 1 para 1. Isso faria com que isso não fosse uma função, porque não pode sair duas setas do mesmo conjunto, certo? Então, não tem inversa, porque ela é sobrejetora, mas não é injetora, ok? Ou seja, não sai uma seta de cada um. Se ela for só injetora e não for sobrejetora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando eu fizer a inversa dessa aqui, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho elementos de B da onde não vão sair setas, ou seja, daqui sai seta para cá, daqui sai seta para cá, daqui sai seta para cá, mas esse elemento não sai seta, então isso não vai ser uma função. Então, tem que ser bijetora, certo? Porque aí, daqui para cá sai seta de todo mundo, assim como de lá para cá também sai seta de todo mundo, para todo mundo. Então, todo mundo vai ter um correspondente sendo para frente ou para trás, né? Inversa ou normal. Ok? Mais uma vez eu fiz uma minhaca aqui na apostila. Vamos dar uma limpada aqui nisso aqui, certo? Sem perder tempo.
Beleza. Eu limpo porque eu voltei aqui e usei isso aqui como exemplo, certo? Se eu tivesse com tudo sujo, eu ia ter que limpar para falar. Então vamos lá. Função real de variável real, certo? Agora é que a coisa fica séria. A gente começa a entrar no conteúdo que a gente vai trabalhar para valer, certo? Mas esses conceitos eles são importantes, tem questão de vestibular a respeito desses conceitos, então eu peço que vocês estudem esses conceitos, beleza? Eu vou deixar para a próxima aula para falar de função real, porque senão os vídeos ficam muito longos e aí vocês vão se demorar muito nos vídeos, certo? Vocês repararam que nem teve um exercíciozinho aqui, certo? Mas é só o conteúdo da apostila que eu vou dar uma passada rápida e vocês estudem os conceitos, viu? Não fiquem sem entender os conceitos, não. Então, até a próxima aula, pessoal.